Ninguém faça declarações falsas, nem seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal-intencionada. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre num processo. Se você encontrar perdido o boi ou jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de alguém que o odeia caído sob o peso da sua carga, não o abandone, procure ajudá-lo. Não perverta o direito dos pobres em seus processos. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Plantem e colham em sua terra durante 6 anos, mas no 7º deixem-na descansar sem cultivá-la. Assim, os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as suas vinhas e com os seus olivais. Em 6 dias façam os seus trabalhos, mas no 7º não trabalhem, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar, e o seu escravo e o estrangeiro renovem as forças. Tenham o cuidado de fazer tudo o que ordenei a vocês. Não invoquem o nome de outros deuses. Não se ouçam tais nomes dos seus lábios. 3 vezes por ano vocês me celebrarão festa. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comam pão sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso na época determinada do mês de Abibe, pois nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Celebrem a festa da colheita, dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Celebrem a festa do encerramento da colheita, quando, no final do ano, vocês armazenarem as colheitas. 3 vezes por ano, todos os homens devem comparecer diante do Senhor, o soberano. Não ofereçam o sangue de um sacrifício feito em minha honra, com pão fermentado. A gordura das ofertas de minhas festas não deverá ser guardada até a manhã seguinte. Tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos de suas colheitas. Não cozinhem o cabrito no leite da própria mãe. Eis que envio um anjo à frente de vocês, para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhes prestem culto, nem sigam as suas práticas. Destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará, dando a vocês alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Em sua terra nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus e os hititas, para expulsá-los de diante de vocês. Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos,
até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. Estabelecerei as suas fronteiras, desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que vivem na terra, os quais vocês expulsarão de diante de vocês. Não façam aliança com eles, nem com seus deuses. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Fala pessoal, beleza? Aqui nesse capítulo temos mais algumas leis civis e também algumas leis morais, algumas leis éticas, que são válidas para nós hoje. Então, vamos analisar aqui algumas delas. Começa o capítulo falando: ninguém faça declarações falsas, nem seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Então aqui temos uma lei moral, falando a respeito da verdade, da honestidade. Isso vale para nós até hoje. Segundo versículo aqui, muito interessante. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre num processo. Embora a gente leia assim e fique, poxa, mas não devemos favorecer o pobre? Bem, se for injusta a causa a favor dele, não. A gente precisa ser justo sempre, não importa qual seja o lado. É claro que precisamos estar atentos à causa do pobre, como diz no versículo 6. Não perverta o direito dos pobres em seus processos. Então é importante que a gente esteja atento ao direito do pobre, mas sempre ao lado da justiça. Isso é muito importante. E não sejamos induzidos pela maioria, e acabemos por fazer o mal, como diz no versículo 2. É muito importante que a gente seja honesto. Nos versículos 4 aqui e 5 a gente vê como a importância da gente fazer a justiça, mesmo quando se tratar de um inimigo, de uma pessoa com a qual tenhamos problemas pessoais, que a justiça esteja acima dessas questões pessoais. Então é muito interessante aqui esse capítulo. Versículo 8, não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Algo muito atual, para a nossa vida, para a nossa sociedade. A gente precisa ficar atento aí e não fazer parte de esquemas escusos, de esquemas fraudulentos, aceitar suborno. Isso não é coisa de cristão, isso não é coisa de um regenerado. Não oprimam o estrangeiro, vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. A gente vê como é importante desenvolver a empatia, se colocar no lugar do outro, não agir como os nossos opressores agiram conosco. Isso vale para tanta coisa, não só para relações de nacionais com estrangeiros, não só relações diplomáticas, mas também diz respeito às pessoas que já nos fizeram mal ou que já agiram de forma tirana conosco, que a gente possa agir com outros de forma diferente. Enfim, gente, é muita coisa aqui nesse capítulo, mas tem mais coisa aqui que eu quero destacar para vocês. Eu gosto muito da promessa do versículo 20, que diz assim: eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Isso mostra a proteção do Senhor, que eles colocam um anjo à nossa frente para nos guiar, para nos proteger. E eu particularmente acredito que esse anjo do Senhor se trate até de Jesus, numa teofania aqui, bem antes do seu nascimento humano, quando aparece aqui características divinas a um ser angelical. Os teólogos concordam que seria uma das manifestações de uma das pessoas da Trindade. Versículo 21. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome.
né? Pode significar um anjo mesmo que está incumbido de uma autoridade divina, agindo em nome do Senhor, mas pode se tratar de uma teofania, de uma manifestação de Deus na forma de um anjo aqui. Deus faz uma série de promessas, né, para que, se eles agirem conforme a vontade do Senhor, se eles não perverterem o culto, não irem atrás de outros deuses, Deus iria protegê-los, Deus iria dar a eles bom êxito, né, na sua caminhada, nos processos que se seguiriam aí da sua peregrinação e conquista da terra. Todo mandamento de Deus, mesmo que não entendamos a princípio, são mandamentos para o nosso próprio bem. Eles trazem consigo a bênção do Senhor, a paz, a alegria, um cuidado de Deus. Então é importante a gente obedecer, mesmo que nem sempre entendamos. Tá bom? Deus os abençoe e até a próxima.